E aí, do Wesley e da vitória corintiana, a gente vai para outra virada. Esta na Arena do Grêmio. O Grêmio virou para cima do Fluminense 2-1. Jogo também com muita movimentação, algumas polêmicas que serão discutidas também agora. O começo do jogo foi, acho que quase que todo do Fluminense, não é, Zinho? Até, claro, saiu o gol do Cano. Muito bom o jogo, né? Assim, dois treinadores que gostam de colocar o time para jogar ofensivamente, mas o Fluminense, assim, o seu modelo de jogo, de ter posse de bola, de fazer aquela reunião pelo lado do campo ali, 3, 4 jogadores, ter um tic-tac, né? Que era aquela fala que se falava do Barcelona, não estou comparando, longe disso, mas é o estilo Fernando Diniz. Então fica muito com a bola, criou no início sim, mas o Renato tem um time bem organizadinho, forte também, sai até na frente, né? Num jogo muito equilibrado, assim, muita posse de bola do Fluminense, que é o tradicional desse time. É um time que se propõe muito esse jogo. O Cano, né? Aí o Cano que a gente conhece dentro da área para finalizar. Gosto muito desse jogador aí que está com a bola fazendo essa jogada, o Keno. Ele bem, né? Ele quando tem sequência, quando ele se livra um pouco de contusão, é um jogador muito importante pelo lado do campo. Mas o Grêmio consegue uma vitória espetacular. Porque briga por parte de cima da tabela, uma virada importante, tem as polêmicas, né, que nós vamos discutir aqui no programa, é claro, mas o Grêmio fez por onde também, dentro do seu jogo, consegue, né, assumir a vice-liderança do campeonato, com um jogo a menos, ainda sonha em se aproximar de um Botafogo, que não dá chance para ninguém, o Botafogo vai fazendo a sua parte, mas é um Grêmio que está em desvantagem na Copa do Brasil para quarta-feira, difícil, jogo fora, mas com essa vitória em cima do Fluminense, assumindo uma vice-liderança, né, até o momento, acaba que o Renato, que estava meio que jogando a toalha, entregando, já começa a confiar, porque vê do outro lado, né, o seu adversário de quarta-feira, o Flamengo, num momento difícil, de pressão, de crise, por mais que a vantagem é boa demais do Flamengo jogando em casa e com o placar que tem. Mas o jogo de hoje demonstrou um Grêmio com possibilidades de sonhar com uma reviravolta, seria épica, né? Seria incrível, né? Buscar uma classificação na Copa do Brasil, mas vivo num Campeonato Brasileiro para pelo menos, se não for brigar pelo título, não conseguir se aproximar do Botafogo, a vantagem é grande ainda do Botafogo. O Grêmio tem um jogo a menos, mas é contra o Corinthians fora, né? O Corinthians que a gente estava falando agora que se fortaleceu e o Vanderlei falou que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Então não é jogo fácil para o Grêmio. Mas é um Grêmio que vai estar no G4, está brigando pelo G4 para ter classificação direta para Libertadores. E a gente está vendo aí ainda os lances da partida, né? Esse gol depois ainda anulado, não é, Natália, por causa de um impedimento, o gol ali do Reinaldo. E aí no finalzinho do jogo, já a Renata Roel também participa com a gente do programa, porque o Fluminense reclama aí muito de um pênalti ali já na reta final, né, Natália? Aí, mas a reclamação é muito justa. A gente está vendo os lances, agora é um Grêmio competitivo. Depois a gente mostra o lance aí da confusão e da reclamação do Flu. Os números aí, Natália, olha só, o Flu com muito mais posse, também chutes e chutes no alvo. Que foi, Zinho? Não, eu tô rindo da posse de bola, né? Que o Fluminense também tem que trabalhar isso um pouco. Desculpa, Natália, mas assim, até pra não, gente mas espanta. debater, uma coisa que eu questiono é se o Fluminense tem essa posse. Olha, 99%, 95% dos jogos que ele joga, ele tem mais posse com o adversário. Mas está também tendo dificuldade para transformar isso em vitória. Né? Melhorou, deu uma subida, as classificações que teve, mas assim, um jogo que você tem 71% de posse de bola, né? Aí você vê lá as grandes chances, 3-3. Isso, exato. Quer dizer, ele não só teve uma superioridade, né? Não só teve mais chances, como ele também permitiu que o Grêmio tivesse. Porque o Grêmio teve o mesmo número de grandes chances e de ações ali na área do adversário. Mesmo sem posse de bola. É um Grêmio competitivo, que joga de acordo com o jogo. O Renato lê o jogo. Se eu tiver que abrir mão da posse de bola, eu abro mão da posse de bola. É uma característica do meu time adversário, no caso, hoje era o Fluminense. Ele abre mão dessa questão de posse. Ele joga mais no contra-ataque, num jogo mais vertical, aproveita muito a espetada do Suárez pelo lado esquerdo nas costas da zaga, ele conseguiu algumas oportunidades por ali, aí você tem Ferreirinha em velocidade, Bitela em velocidade, isso te gera um jogo que equipara essa questão de grandes chances.
Agora, o Fluminense, eu tô com o Zinho, tá num processo de instabilidade, de converter essa posse em, de fato, gols. O Cano faz ali 1, 2 gols, a partir dali, a partir daqui, mas falta muito dessa produção, falta muito em converter em realmente colocar a bola dentro da casinha, porque não adianta você ter posse, não adianta você jogar melhor, não adianta nada disso, óbvio, que te aproxima da vitória, se você não consegue converter isso. Foi um Fluminense que, no final do jogo, ainda aumenta o volume, principalmente o lado esquerdo, o Marcelo trabalhando muito o lado esquerdo ali, construindo por dentro, no corredor o Keno, mas ainda é um time que tem uma deficiência ali na hora de definir. Hoje ele não teve o Felipe, né? Felipe Melo também. O André é um cara que tá abaixo, né? Nessa temporada, em relação principalmente ao que foi o ano passado. E a gente vai ver o desempenho do Fluminense fora de casa, Mauro. Como também não tá bom. Você concordou ou discordou de mim quando eu falei do André, hein, Zinho? Discordei de você. Por quê? Eu não gosto de discordar de você, não. Eu gosto de discordar muito do Pascoal, né? Quando eu tô no programa com ele. Mas o André, ele tá abaixo? Tá no mesmo nível? Não, sabe por quê? Não, assim, cara, 60% dos jogos o Diniz tem a mesma substituição. Tira o zagueiro e bota ele pra zaga. Sim. Ah, legal, cara. Ele tem velocidade, ele tem força física, mas ele não é zagueiro. Não é verdade. Tá entendendo? Então, tira a qualidade dele de volante para chegar na frente. Isso fez chegar na seleção brasileira. E coloca ele para ser um zagueiro que não é a função dele. Eu acho que assim, tá bom, final de jogo, você tá perdendo, você tem que fazer algo diferente, quero botar mais um atacante. Mas no intervalo ele já fez isso, o Diniz. Que eu adoro o Diniz, hein? Acho ele baita de um treinador. Mas eu tô querendo buscar também Tô sendo advogado do André. Porque eu acho ele muito bom jogador. Então ele toda hora ir pra zaga, toda hora ele ser o zagueiro do time. Tá bom, quem vai botar no meio é muito melhor que ele? Sim. Quem é que entrou muito melhor que ele? Vai jogar o Martinelli, que é bom jogador. Vai jogar o Lima, que é bom jogador. Mas nenhum deles são melhores do que o André para fazer essa função mesmo, de volante que sai para o jogo. Porque o André tem essa qualidade. Então, assim, eu vejo... Foi contra o Argentino Júnior, foi contra o Grêmio, mas a gente pode buscar aí atrás as estatísticas. Principalmente no primeiro tempo, a gente teve uma soberania do jogo. Eu acredito que o principal erro do Fluminense foi a falta de concentração. As poucas vezes que a gente teve que baixar a linha para marcar o Grêmio, a gente com 10 homens atrás da linha da bola, eles conseguiram fazer uma jogada até de certo ponto simples, envolvendo 3 jogadores, tocando e ultrapassando, e a gente acabou tomando o gol. O segundo gol foi parecido também. A gente teve um volume ofensivo muito grande mesmo, tivemos um domínio, a parte tática e técnica do jogo, muitas chances criadas e a gente aproveitou mal no primeiro tempo. Mas o principal problema foi o descuido na marcação, que era uma coisa que a gente tinha melhorado muito. A gente estava oferecendo quase nada aos adversários e a gente, acho que teve uma falta de concentração mesmo ali, que não é uma coisa que a gente pode cometer jogando com uma equipe que tem jogadores de qualidade. Em relação à arbitragem, mais uma vez, eu acho que uma crítica constante que eu faço, extremamente conivente com quem não quer jogar, não acelera o jogo em momento nenhum, e por mais que tenha dado 10 minutos de acréscimo, sugiro a vocês que vejam quanto tempo que teve de jogo, bola em jogo, por conta dos momentos que os jogadores do Grêmio ficaram no chão. Assim, deve ter dado o dobro, pelo menos, mas não tem nenhum tipo de ação da arbitragem para conter esse tipo de coisa. O que tem é quando os jogadores, dependendo do jogador que cai no chão e abre os braços, eles dão cartão amarelo. Eu gosto de dar cartão amarelo, mas de bola rolando, a arbitragem não gosta. E o pênalti no final do jogo, para mim, foi um pênalti claro, fácil ser marcado por VAR, fácil ser marcado. O jogador pisa no tornozelo do Nino, só vê. Obviamente que não é de propósito, mas é pênalti. Os pênaltis, a maioria, ninguém faz pênalti de propósito. Faz pênalti porque, acidentalmente, o jogador chega atrasado, ou bota a mão na bola, e os pênaltis são cometidos. Então, a arbitragem, mais uma vez, foi meio que determinante para o resultado do jogo. Não é questão assim só de ter contundência. Você pode perder os gols, as coisas acontecem. O que você precisa, que você não pode deixar de ter uma ação mais fácil. A ação defensiva é uma ação que, se você estiver concentrado, você não comete erros como a gente cometeu nos 2 gols do Grêmio. São os 2 gols
muito fácil de ser marcados. Poucos jogadores participando da construção ofensiva, com bastante gente atrás da linha da bola, não podia ter tomado. Então, não vou falar da contundência em si, uma palavra que as pessoas estão usando, assim, desperdiçar a chance criada. Isso é um fator. Mas o que causa, para mim, hoje, o ponto negativo é a gente, quando tinha que marcar, que é uma coisa que a gente sabe marcar com poucos times, quando baixa a linha, mas achou que o Grêmio não ia ser capaz de fazer os gols que eles fizeram. Os jogadores têm muita qualidade. Então, esse foi o preço que a gente pagou. Se a gente não perde os gols, mas é firme, concentrado na parte defensiva, a gente não teria perdido o jogo, embora a gente tivesse perdido muitas chances, principalmente no primeiro tempo.